Bom dia, meus pimpolhos. Espero que estejam bem, né? Mais um dia aqui, dando aula aqui para vocês nessa quarentena. Vamos iniciar, né? Continuar falando sobre os árabes e o islamismo. Bom, nós vimos, né, querido, os árabes lá no início da sua trajetória eram politeístas e com o passar do tempo, Maomé, um cara que era um condutor de caravanas do deserto, entrou em contato com o cristianismo e com o judaísmo e fez com que isso influenciasse na sua nova forma de ver a vida, né? Uma questão no âmbito religioso. E com isso ele começa um processo de estabelecimento de um monoteísmo dentro da Arábia, né? O mundo árabe não, desculpa, o islamismo vai começar com a Égira. Lá, quando Maomé foge de Meca para Medina, chegando em Medina, ele consegue criar toda uma estrutura, né, política, uma estrutura militar e religiosa, e consegue depois tomar Meca, e transforma Meca na grande cidade do islamismo. Como nós vimos, o islamismo tem 5 pilares, né, coisa que todo islâmico deve fazer. Em 2 deles ele fala de Meca. O primeiro, ele fala de Meca como um local que deve ser visitado pelo menos uma vez na vida, e toda vez que você orar, 5 vezes ao dia, né, que é o estabelecido, que você faça voltado para Meca. Bom, Maomé ele vai unir os povos árabes em torno de uma mesma religião, em torno de um mesmo Estado. Com o passar dos anos, quando Maomé morre, né, em 632, os califas que vão assumindo vão começar um processo de expansão do islamismo, né? É o que eles chamavam de jihad. Né? Jihad nada mais é do que um esforço em favor de Alá, uma forma de você levar o islamismo para outros lugares do mundo. E aí começa um processo de expansão terrível. Vamos lá, no Califado dos Omíadas, lá em 661, começa um processo de expansão muçulmana em direção à Ásia Central e ao norte da África. Partindo do continente africano, eles dominam a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha passaram a serem dominadas pelos islâmicos. Um dos maiores califados do mundo naquela época era o Califado de Córdoba, na Espanha. Mas a gente vai ver como que isso vai acabar influenciando a nossa história, tá, galera? Influencia demais isso. Eles tentam subir, eles tentam dominar a França, dominar outras regiões. A França não foi derrotada, foi o exército do Reino Franco, liderado pelo Carlos Martel, um carinha que vocês vão ouvir falar já já, quando a gente começar a falar sobre feudalismo, venceu a Batalha de Poitiers em 732 e com isso conseguiu controlar os árabes, não permitindo que eles saíssem da Península Ibérica. Depois disso, os abássidas, um grupo xiita, domina o califado e consolida o Império Islâmico. Eles também vão mudar a capital, vão levar a capital para Bagdá, onde, no atual Iraque, e lá o Império vai ver seu apogeu. É interessante a gente ver que a expansão ela vai para o lado do Ocidente, mas ela também vai para o lado oriental. Muito porque o Império Islâmico começou a virar para o Oriente, principalmente pelo enfraquecimento do Império Bizantino e, olha só, do Império Persa. Esses dois impérios tinham muito conflitos entre si e dentro de si. Havia muito conflito interno, como nós vimos no Império Bizantino, e também dentro do Império Persa eu tinha muito conflito. Nós vimos que o Império Persa tentava a todo custo dominar diversos territórios. Isso enfraqueceu, os islâmicos conseguiram dominar essas regiões e estenderam basicamente o seu império, que ia de Portugal até onde hoje é a China. Um império gigantesco, muito grande mesmo. E vamos tentar entender como é que os árabes conseguiram, os islâmicos, conseguiram controlar essas áreas durante um bom tempo. Um dos primeiros fatores, conquistar
pontos chaves do comércio internacional. Com isso, ela ganhava poder e riqueza. Com isso, era mais fácil controlar esses locais. No norte da África, os árabes, os islâmicos, utilizaram muito de uma tática, né, para conseguir fazer com que a população aceitasse o islamismo. Uma das coisas, eles aumentavam, ou vamos colocar baixar, fica melhor, eles baixavam o valor dos impostos para quem era islâmico e mantinham um imposto muito alto para quem não era islâmico. Então, muitos africanos, a galera do norte da África, muitos deles acabaram aderindo ao islamismo, para não pagar tão caro. Sei lá, um preço de um pão para o islâmico era 40 centavos. Um preço de um pão para não islâmico, R$ 4. Por isso a gente vê o norte da África, quase todo ele, a parte de cima mesmo, no norte da África, tomada por islâmicos, certo? Marrocos, Egito, uma parte da Nigéria. Então, eu tenho vários estados árabes que são de maioria islâmica. No caso da Península Ibérica, os árabes permitiram que o catolicismo continuasse existindo na região. Não quis bater de frente com um catolicismo muito forte tanto dentro da Espanha quanto dentro de Portugal. A única coisa que eles exigiam, que eles reconhecessem o poder do Islã e com isso pagassem tributos. Isso é uma coisa muito forte, tá, no islamismo, cara. Os árabes são reconhecidamente povos muito mascates, vamos dizer assim, um termo correto, onde o comércio é uma coisa muito forte entre eles. E a principal questão ali estava relacionada ao comércio, a reconhecer o Islã como maior que tudo isso. É legal da gente perceber isso, tá, gente? O islamismo, ele vai controlar basicamente quase todas as rotas comerciais que existiam na antiguidade, tá, gente? A partir do momento que eles dominam boa parte do Oriente, né, a riqueza que saía do Oriente, principalmente da China, era controlada pelos islâmicos. Muito das riquezas que tinham no norte da África, controlada pelos islâmicos, eles dominaram o Egito. Muito das riquezas, também dominaram a Fenícia. Muito das riquezas que tinham na Península Ibérica, também controlada pelos árabes. Então, um império bastante rico. E aí, galera, como os árabes acabaram se situando dentro da Península Ibérica, a influência na nossa sociedade foi muito grande. Os árabes conseguiram criar uma estrutura que foi muito legal da gente compreender a influência desses povos na nossa sociedade. Chega na gente. Como eles influenciaram os portugueses, acabaram influenciando diretamente ou indiretamente a gente. Uma das coisas, galera, que eles ensinaram aos europeus, os algarismos. Geralmente palavras que têm o prefixo AL, são palavras de origem islâmica. Os algarismos foram criados pelos islâmicos. A forma de contar dos europeus eram os números romanos, péssimos para calcular. Já os árabes eram muito mais fáceis. Jogos como xadrez, que foi extremamente difundido dentro da Europa. A caligrafia, outra coisa, essas coisas de cali alguma coisa, também tem origem árabe. A arte caligráfica, né, a arte de escrever, os árabes sempre tiveram isso porque acreditavam que era através da escrita que se revelava a excelência divina. Então, assim, era importante se escrever bem. Por isso que as letras árabes são muito bem desenhadas. E a forma de escrever, né? Como é que é aquela forma que se escreve mesmo? Sem ser caixa alta? Enfim, não lembro o nome. Essa forma de escrever acabou sendo incorporada pelos europeus. Na culinária. Cara, o café. Mano, o brasileiro não vive sem café. Vive aquele meme. Quero café, o louco gritando, quero café.
Brasileiro, você vai na casa de qualquer brasileiro, ele oferece um cafezinho. Isso foi introduzido pelos árabes. Além do mais, o azeite, o árabe ensinou o europeu, e olha só, azeite bom é o azeite europeu, é o grego, é o italiano, é o espanhol, é o português. Esses são os azeites mais comuns que tem por aqui. Por que que o europeu passou a usar azeite? Influência árabe. O europeu usava o que para fritar? Gordura de porco. E cara, o que o árabe pensa sobre usar porco? Ele não come. Ele considera um animal impuro, portanto, ele não utiliza gordura de porco, ele não vai fazer nunca isso. Eles utilizavam o azeite, extremamente difundido, além de temperos como açafrão, noz moscada, cravo, canela, pimenta. Tudo isso acabou influenciando a culinária árabe e todos nós utilizamos. Só para vocês terem ideia, hoje eu fiz um franguinho aqui em casa com açafrão, muito utilizado aqui dentro de casa. Cara, não apenas na culinária, não apenas essa questão de entretenimento, xadrez, como por exemplo xadrez, como a caligrafia, como os números, mas também a questão cultural. Cara, um instrumento que o árabe usa, geralmente é um instrumento conhecido como alaúde. O alaúde era um instrumento meio ovalado assim, com um braço pequeno, desse tamanho. Acho que, se eu não me engano, são 8 cordas. São 8 a 10 cordas, certo? Instrumento que eles tocam. O alaúde, ele vai ser pai do cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento derivado do alaúde, assim como o bandolim, também muito utilizado. Um instrumento que parece muito no Brasil com ele é o bandolim. Também vai influenciar, por exemplo, o banjo que os negros norte-americanos tanto tocam, né? O iaiaô, aquele banjozinho lá, bonitinho. Um instrumento muito utilizado, muito parecido com o alaúde. Bom, tudo isso não acaba influenciando a nossa cultura e também na forma como a gente fala. O que não faltam são palavras portuguesas de origem árabe. Como eu falei, palavras que têm geralmente esses prefixos AL são palavras de origem árabe. Olha só, palavras de origem árabe: algodão, alfândega, algoritmo, álcool, alfinete. Aí vem outras: sorvete, azulejo, cifra, limão. Todas essas são palavras de origem árabe e a gente utiliza de maneira assim corriqueira no nosso dia a dia. Então é importante a gente perceber a influência da sociedade árabe dentro da nossa sociedade. Toda vez, galera, quando eu estou dando aula para vocês sobre esses assuntos, né, principalmente da antiguidade, eu tento demonstrar a importância da influência desses povos na nossa sociedade. E tá aí a grande contribuição dos árabes para a gente. Tem algumas coisas também que são bem legais. O europeu, cara, não era um cara que tinha um hábito muito grande do banho. Quem vai ensinar o europeu a tomar um banho com um negócio, né, que limpa legal são os árabes. Ele cria o sabão, entrega na mão do europeu e fala assim: queridão, se lave lá, tá? O cheirinho não tá bom não, né? E aí, galera, é isso. Próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre, vamos começar a falar sobre feudalismo, tá bom? Como eu disse aqui a vocês, eu vou ter uma batalha, a Batalha de Poitiers, de um reino franco contra os árabes. E aí, quando a gente for falar lá sobre feudalismo, eu vou falar sobre reino franco. E aí vocês vão ver como que esses grupos acabaram se encontrando, levando até as cruzadas, que estão muito relacionados à expansão islâmica. Falei para vocês, eles dominaram a Fenícia. A Palestina está ali perto, viu? Jerusalém passou a ser controle árabe. E com isso, os católicos, os cristãos, não irão aceitar esse fato. A grande cidade do cristão ser dominada por um árabe, levando as cruzadas. Próxima aula, então, a gente começa isso. Não se esqueçam, meninos, vou deixar um exercício para vocês, ok? Lá
uma coisa... Não, se bem que nas atividades não vai dar. Vou deixar para vocês no próprio... Como é que é o nome? Lá na própria página da gente de história, tá bom? Vou deixar uma atividadezinha lá para que vocês façam e a gente corrija na segunda-feira, que eu entro online. Para a galera da primeira série A, na próxima quinta-feira. Um beijo, meninos. Tchau, tchau e até mais.